por que eu pedi para você levantar? Os pais sabem, eles estão na dimensão, sabem o que é ser pai e também sabem o que é ser filho. Amém? Estão na condição de pai e também já sabem o que é ser filho. Então os pais sabem das coisas aí. Sabe, já foi filho um dia, nós somos filhos também, ainda somos filhos na verdade, né? E aqueles que são os casais ainda que não, sem filhos, vão provar da paternidade, desse presente de Deus, que é a paternidade, que é ter filhos, que é você ter uma vidinha, um pedacinho de gente ali na sua casa, com a total dependência de você, e olha para você, e você tem que dar todo amor, todo cuidado, todo carinho, e eles têm, toda a expectativa está voltada para você. Então isso é ser pai. Uau, que peso, né? Você fala assim, meu Deus, é tudo isso, eles estão de olho para mim, estão olhando para mim, ela ou ele, eles, né? Você que tem mais de 2 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, né? Eles olham para nós e têm uma expectativa. Mas concorda comigo que todo pai deseja o melhor para os seus filhos, sim ou não? Amém? Você quer a melhor escola, você quer que eles se alimentem da melhor maneira, sim ou não? Amém? Então tudo isso é o que a gente quer, e olha que nós somos maus. A Bíblia diz que vocês sendo maus, né, se o teu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se te pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Isso o próprio Jesus falando, isso porque nós somos maus. Agora, o que você acha que o nosso bom Pai, que está no céu, deseja para você? Então com certeza Ele tem algo, um desejo no coração, uma intenção, uma expectativa, uma história, uma vontade dentro do coração de Deus, que a gente precisa acessar nessa noite, amém? Eu quero compartilhar com você esse tema dessa mensagem, em inglês eu não vou falar, tá? Depois eu vou tentar falar, mas vamos lá. Vivendo a vontade de Deus, mas é mais ou menos living God's will. Meu Deus, estou pronto para ir para Boston já, né? Pastor Ebson, estou chegando aí, aleluia. Mas só para você saber de algo muito, muito, muito lindo da parte de Deus, só abrindo parênteses aqui, a gente herda, né? A gente tem uma herança como filho, a gente herda uma unção, não aquela que a gente admira, tá? Não aquela simplesmente que a gente admira, mas uma unção que a gente serve. Eliseu herdou a herança de Elias, uma unção de Elias porque o serviu. Então não basta apenas você admirar o seu pastor, admirar um apóstolo, não, você tem um serviço e uma aliança cumprindo, e com certeza você recebe uma herança de Deus, da parte de Deus por isso, amém? Nós temos uma herança profética, uma herança sacerdotal, e eu tenho vivido os melhores dias da minha vida nesse tempo, porque eu tenho colhido tudo isso, toda a aliança. Essa pregação de hoje, irmão, você passou sábado, a parte da manhã fazendo essa pregação. Não, eu passei mais de 20 anos fazendo essa pregação. Não é sobre hoje, não é sobre agora, não foi sobre ontem, mas 20 anos, 20 e poucos anos, 23 anos falando, tendo uma caminhada com Jesus, caindo, levantando, erguendo, aprendendo, apanhando e assim vai. Isso, por isso que está escrito algo que você vai ver nessa noite, não tem nada a ver com um dia apenas de uma leitura de Bíblia ou um dia de oração, mas uma vida com Deus, amém? Então fazer com que nossos filhos sejam obedientes é o nosso maior desafio, é ou não é? Fazer com que nossos filhos sejam obedientes, a gente deseja, a gente tem uma vontade para os nossos filhos. Eu tenho um sonho, um plano, eu quero que minha filha seja médica, eu quero que ela torça para o Grêmio, e ela vira para mim, eu torço para o Corinthians. Então, os corintianos capaceiros. Mas eu quero que ela viaje o mundo, que ela fale, seja bilíngue, né? Fale mais línguas, ou seja, vá muito mais longe do que eu já fui. É um desejo de pai, e a gente tem um maior desafio, que é fazer com que as nossas crianças sejam obedientes. Mas olha só, quando elas são crianças ainda, elas estão dentro da nossa casa, e a gente tem o domínio da situação, sim ou não? Amém? Agora, depois que elas crescem, vira passarinho e quer voar, diz o Zezé de Camargo, né? Vou emprestar a frase dele. Depois que elas crescem, a gente não tem mais controle. A gente não tem como garantir se elas vão ser obedientes a Deus, aos pais, se elas vão seguir, vão ter uma vida plena. A gente não consegue garantir isso.
Agora, a gente sabe que em Deus nós temos promessas, nós sabemos que os pais, o pai e a mãe ficam na intercessão, a gente fica ali dia e noite, né, fazendo, tirando as tripas coração, fazendo as tripas coração é uma frase muito, que eu já ouvi muito da minha mãe, estou fazendo as tripas coração aqui, para sustentar, para fazer isso, aquilo, é isso que vem dos pais, a gente faz isso. Agora, tem algo que com que nossos filhos, a gente antes de mesmo eles errando, a gente não desiste, a gente não tira, não solta da mão dele, e a gente vai até fazer com que eles acertem, até de fato eles conseguirem acertar. Não passou nessa faculdade, vai mais uma vez, vai mais um cursinho, vai mais 6 meses. A OAB ainda está difícil, tentou 1, 2, 3 vezes, e o pai sempre está ali. O emprego não deu certo, aquele concurso não conseguiu, aquele carro não saiu. Então os pais, eu confesso que até hoje, né, até a minha fase adulta, meus pais estão juntos, então pega da minha mão e vão junto, para fazer dar certo e ir até o final. Então essa paternidade e esse coração, eu quero que você entenda que Deus tem um coração muito maior ainda que nós como homens falhos, cheio de falhas, cheio de erros, a gente desiste fácil. Agora entenda que Deus, Ele não desiste de você. Ele quer ver a vontade dEle completa e plena, feita e realizada na sua vida, amém? Aleluia. Antes de fazer, agora sim, olha lá, vivendo a vontade de Deus. Voltando para o texto, a gente vê os 2 filhos, né? Um falou assim, eu não vou trabalhar naquela vinha. Havia um homem que tinha 2 filhos, chegando ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele falou, eu não vou não, pai. Mas mudou de ideia e foi. Já o segundo falou assim, eu irei, pode contar comigo, estamos juntos, não sei o quê. Mas ele não foi. Então, aqui na verdade tem mais a ver com um evangelho prático. Não tem a ver com o que você promete, não tem a ver com apenas você não desmerecendo as orações, mas a gente ora e age, né? A oração é orar, falar com Deus e agir, orar e ação. Então a gente ora, fala com Deus e age, toma as atitudes. Então a gente vai aprender isso, Deus vai colocar no seu coração, vai ativar no seu coração para que você busque agora uma vontade dEle, para que você, além de declarar, pai, eu estou aqui, pode contar comigo, você vai estar e vai fazer, e vai cumprir, amém? Ser o exemplo desse primeiro filho. Agora sim, antes de eu fazer a vontade do pai, eu preciso primeiro ser, eu preciso primeiro ser filho, para depois fazer a vontade de Deus. Fala assim comigo, eu preciso primeiro ser, para depois fazer. Tem muita gente que inverte esse processo, nem é filho e quer fazer coisas, quer pregar, quer cantar, quer fazer um monte de coisa. Amém, irmão? Eu sei que seu coração está queimando para fazer algo para Deus, mas antes de você fazer, você precisa ser filho. Amém? Para quem esse trabalhador da vinha ofereceu esse trabalho? O pai oferecendo para os filhos. É um trabalho de filho, é um trabalho de pai para filho, é uma obra de pai para filho. A gente não está falando aqui de patrão e funcionário, a gente não está falando aqui de um Estado, de um governo e cidadão, a gente está falando aqui de pai e filhos. Então antes de eu fazer a vontade de Deus, eu preciso ser filho de Deus, amém? Antes de fazer a vontade, eu preciso ser filho de Deus. Por quê? O filho é quem tem intimidade com Deus, com o pai. O filho é que mora junto, é o filho que tem direito de tudo que o pai tem. E aqui, né, como eu disse, que está o problema que muita gente, antes de ser filho, quer fazer as coisas. Mas agora, como eu me torno filho? Como eu me torno filho? Podemos ir lá em João capítulo 1, no verso 12 e 13, que diz o seguinte, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de alguns homens, mas nasceram de Deus. Outro versículo também em Efésios, ele diz o seguinte, em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos,
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, Efésios 3:5. E é isso que a gente vê na palavra, que para eu me tornar filho, eu preciso receber a Jesus como meu Senhor e Salvador, amém? Quantos aqui já receberam a Jesus como Senhor e Salvador? Quantos aqui ainda não receberam, não fizeram uma oração, uma declaração de fé? Ainda não fizeram. Todos já fizeram nas suas vidas, amém? Então essa primeira etapa a gente já pode passar. Você já se tornou filho, agora você tem um pai, agora você precisa conhecer a vontade desse pai para fazer a vontade dele, amém? Para viver a vontade desse pai. E agora quando a gente declara que o Senhor Jesus, Senhor, eu declaro, eu confesso os meus pecados e te recebo como meu único Senhor e Salvador. É o único Senhor, não há nenhum outro. Então, quando a gente tem um único Senhor, automaticamente tem vontades desse Senhor que a gente se submete agora. Porque tudo tem um preço, queridos, tudo tem um preço nessa life. Tudo tem um preço. Agora, a sua salvação não te custou nada para você, amém? Não custou nada para você, mas custou tudo para Deus, que o seu único filho, e Ele pagou esse preço de sangue, de cruz, Ele comprou então a nossa vida. Agora a gente é propriedade exclusiva de Deus, isso é bíblico. Estou falando que está na Bíblia, que a gente é propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo comprado pelo Senhor. Então você foi comprado, resgatado por um preço para se tornar essa propriedade de Deus. Então agora tem um Senhor, ao mesmo tempo Ele é Senhor e Pai, né? Então quando a gente tem essa identidade de filho, a gente vai, agora que eu sou filho, agora eu entendo, eu vou conhecer a vontade dEle, eu vou fazer uma obra que Ele quer que eu faça, agora eu cumpro a vontade do meu Senhor, do meu Pai. E por sinal, esse Senhor é o meu Pai, amém? Então quando a gente não entende, e quando você primeiro você não entende a sua identidade de filho, você vê apenas Deus como Senhor. Vê um Deus distante, que te coloca apenas em ativismo e atividades, dentro de uma instituição, e você não entende a profundidade que é, a dimensão que é o propósito de ser igreja, de fazer igreja, de viver o Evangelho, de andar em comunhão com todos, de viver a família de Deus. Porque Jesus falou o seguinte: o meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. O meu pai, minha mãe e meus irmãos, ou seja, Jesus estava falando de uma família aqui. E aqui eu entendo que ontem estava uma pregadora aqui. Quantas mulheres foram abençoadas ontem aqui? Amém? Por sinal é uma irmã em Cristo, e eu chamo ela de tão irmã que ela é mana para mim, né? Já não é nem irmã, é mana. Porque mais de 20 anos que eu a conheço, e de fato ela é uma irmãzona mesmo, porque é irmã do amigo, que é o Alan, né, um dos bateristas que foi da banda Quatro Seres. Ele chamava ela de mana, então também é minha mana. E de fato, eu tenho muita mãe nesse lugar, eu tenho muito irmão, muita irmã, porque fazem a vontade de Deus, irmão. Então a gente tem algo em comum, que é ser família de Deus, amém? Então o Senhor, Ele tem a palavra dEle que fala que nós somos comprados por esse sangue poderoso, e aqui a gente sabe que existe uma diferença agora, daqueles que fazem a vontade. Primeiro eu sou filho de Deus, sendo filho, agora eu vou fazer a vontade de Deus. Então, existe um ponto aqui que a gente precisa cuidar muito. Em Mateus 7:21 está dizendo o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar nesse reino? Se a mídia puder colocar para mim Mateus 7 ali, pode colocar por favor. Mateus 7:21, que diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, meu irmão, ser filho, agora é um outro ponto. Ser filho apenas, só ser filho, não basta. Não basta. Você precisa fazer a vontade do Pai. Amém? Apenas ser filho não basta. Agora eu sou filho, eu aceitei. Agora, porque esse exemplo do segundo filho, ele falou: pai, eu vou, pode contar comigo, mas não foi fazer. Então você vê
que existe, que está na palavra do Senhor. Aqui em Mateus 7:21, que aquele que vai vir diante de mim vai falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu falei novas línguas, eu ia na igreja, eu limpava a igreja, eu cantava no coral. Afinal de contas, nós teremos um coral aí para o final do ano, né? No Natal, já passando aqui para lembrar. Eu cantava no coral, era do louvor, era da intercessão. E Jesus pode falar para essa pessoa: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então é muito sério. A gente precisa ser filho e também fazer a vontade do Pai. Eu preciso, agora como filho, eu preciso conhecer a vontade do Pai. Como eu preciso ter clareza nessa vontade do Senhor. Agora que sou filho, eu tenho aliança e começo a conhecer o Pai e a sua vontade. Agora, conhecendo a sua vontade, agora eu consigo fazer aquilo que eu conheço, sim ou não? Como que eu posso fazer uma missão, ir para uma missão ou algo um pedido do meu pai, da minha mãe, dos meus pais, quando eles falarem algo, se não está claro o que eu tenho que fazer? Eu preciso conhecer o que eu tenho que fazer, que horas que eu tenho que fazer, quando, que horário, como que eu tenho que fazer, de que forma, qual que é a melhor forma, como que te agrada, Pai? Então, quando a gente tem aliança com o nosso Pai, a gente consegue entender e saber o que o agrada, o que o alegra, o que o entristece, o que deixa ele apreensivo, o que o deixa ele sério, ele fica muito sério, muito tenso quando isso acontece, e o que deixa ele sorridente. Então, a gente, quando tem relacionamento com o nosso Pai, de perto, eu lembro que meu pai olhava para mim, eu sabia que ele queria o chinelo depois que ele chegava do trabalho. Ele queria o chinelo dele, ele fazia assim, só levantava as sobrancelhas, assim, não precisava nem palavras. Você vê que maluco? É muita intimidade, é um nível de intimidade quando você serve o Pai. Ele apenas virava para mim, olhava, fazia aquela sobrancelha dele, dava uma levantada, e eu sabia que era o chinelo que ele queria. Eu já colocava o chinelo para ele pertinho. Então é um cuidado, é um servir, e eu ficava feliz porque eu entendi a mensagem dele. Eu fiz com rapidez, eu me senti aprovado naquele momento. Amém? Então a gente conhece o Pai da gente, o nosso relacionamento com o Pai. Não é diferente de Jesus. Jesus, irmãos, que é o nosso maior exemplo, que é o nosso mestre, modelo e exemplo de homem, de filho. Ele nessa terra, ele falou, ele tinha muita clareza do que o Pai queria dele, do que o Pai o pedia. E olha só, ele dizia também assim, além dele ter muita clareza, e ele falou com todas as letras qual era a vontade do Pai, deixou bem claro o que ele veio fazer nessa terra, o que eu vim fazer aqui. Mas ele fala algo muito interessante em João 4:34, ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então existe uma comida, existe uma satisfação em nós. Quantos aqui comeram um churrasquinho hoje aqui? Um espetinho, a gente vai comer um espetinho depois, né? Tem um espetinho no food parking ali que a gente vai oferecer. Mas a gente se satisfaz, se alimentar de algo que a gente gosta é uma satisfação para nós. A gente sacia, além de saciar uma fome, a gente tem comunhão com pessoas, a gente ainda mais comer algo que gosta, um pudim, então, meu Deus, uma costela, uma ponta de costela, algo gostoso com mandioquinha, né? Uma farofinha da hora. Então existe coisas que a gente satisfaz e que nos dá uma satisfação enorme. E Jesus nesse momento ele fala exatamente isso em João, no capítulo 4 de João: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Existe um alimento para nós, existe uma comida para nós. Então, para você talvez tenha andado muito tempo insatisfeito com aquilo que você tem vivido, insatisfeito com a vida, insatisfeito com o trabalho, com o emprego, com a família, com os sonhos que você está tendo, puxa, eu tomei um caminho ruim, essa faculdade que eu estou fazendo, não é bem isso que eu queria. E queridos, eu quero que você entenda que como eu posso descobrir que estou fazendo a vontade do Pai? Como eu posso ter a certeza que eu estou fazendo a vontade do Pai? Quantos aqui tem essa dúvida? Levanta a mão, seja sincero. Quantos sabem a vontade de Deus para você? Qual que é a vontade, o propósito de Deus? Poxa, eu não sei, mas que bom.
Que bom que agora eu quero falar para você diretamente do seu coração. Como saber a vontade do Pai para mim? Irmãos, primeiro, agora que você é filho, eu preciso buscar em oração. Aqui completando algo que a gente já veio, sem querer Deus está fazendo uma série. Quem já veio no Quarta Flow vai entender. Sem querer nós estamos vivendo uma série. Por quê? Eu preciso buscar em oração o que o Pai tem para mim. Agora, tudo que Ele quer para mim, tudo que Ele deseja está na palavra. E um terceiro ponto, muito especial, eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito. É Ele que vai dizer para mim, quando a gente é filho, agora tem o Espírito Santo que habita dentro de nós. O Pai, Ele colocou já tudo pronto. Ele nos deu o Espírito, nos deu a sua palavra, levantou o ministério, levantou a igreja, colocou a gente numa igreja, colocou a gente plantado num lugar de bênção, para a gente frutificar, para a gente crescer. E Ele deixou tudo para nós, toda a ferramenta para a gente conhecer a vontade dEle. Mas a gente precisa agora, uma vez que, primeiro a gente foi atraído para Ele, certo? Agora, primeiro Ele nos buscou, Ele nos resgatou, agora é a gente que busca o Pai. Agora eu e você que nós precisamos buscar a vontade do Pai. Eu preciso ouvir a voz do Espírito, eu preciso conhecer a sua palavra, o que está na sua palavra. Entenda que nem sempre você prosperar é um termômetro de que você está no centro da vontade de Deus. Anotou aí? Pega essa chave, irmão. Nem sempre você está cheio da grana, cheio do dinheiro, contas pagas, tudo cheio de saúde. Nem sempre você, com tudo isso, você está vivendo o centro da vontade de Deus. Nem sempre. Abraão tinha tudo isso, estava com grana, os camelos dando cria, ovelhas dando cria, muitos servos e servas expandindo, mas teve um momento que ele se incomodou. E teve um termômetro que não é a prosperidade, mas sim na hora que Deus parou de falar com ele. Deus parou de falar com ele. Aí ele falou assim, opa, vou voltar, preciso recalcular a minha rota, eu preciso recalcular o meu coração, eu preciso voltar os meus olhos para o Deus dos céus, aquele a quem tenho aliança, aquele que me colocou numa terra desconhecida. Eu preciso lembrar desse plano. Pai, o Senhor fez uma promessa para mim, o Senhor me prometeu, me tirou lá de uma cidade, tirou da minha parentela e me trouxe aqui. Agora eu preciso voltar ao meu coração, porque eu não estou escutando mais a sua voz. Então algo que quando Deus fala e nos dirige, nos direciona, irmãos, independente de você estar passando por um deserto, por uma crise, por um processo, mas você entende a estação que Deus te colocou. Quando eu falei que nossos filhos olham para nós, né, filhos, esposa, olham para nós e esperam, com expectativa, porque, irmão, eu até brinquei na cave uma vez, né, que nada se compara ao casamento. Nada se compara. A santidade que o casamento gera, a espiritualidade que ele leva, o nível de espiritualidade que um casamento, que um relacionamento leva, não se compara. Irmão, 1 ano de casado para 10 anos de monge, tranquilo. Tranquilo. O cara 10 anos de monge lá, aqueles monges, sabe, que fica sozinho, solteiro, e só fica rezando, não sei o quê, que eles têm a paz, são zen, não sei o quê. Irmão, 1 ano de casado, não é, pastor Raíssa? 1 ano de casado, 1 ano de casado, coloca aí, tranquilo, bate 10 anos de monge, fácil. A paciência que você adquire, a graça que você adquire, a santidade que você adquire, você começa a mudar um pouco o tom, a mudança que gera dentro de você, irmão. E a responsabilidade que está sobre o governo que vem, sobre o homem, aqui nesse caso, nessa casa, você vê a responsabilidade que está sobre o nosso pastor. Você acha, poxa, se perguntar quantos aqui querem ser pastores, né? Poucos talvez levantaram as mãos. Mas aqui as pessoas que estão nesse altar disseram sim para um chamado, para uma missão. E não pensa você que está sentado que você também não tem uma missão. Eles aqui disseram sim para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós, quando a gente está sentado, e todos nós, vocês que estão aí sentados, vocês são aqueles que enviam.
Então também todos nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Aquele que está indo, por sinal, nosso pastor está aí rompendo as nações, né? Seguindo muitas coisas, promessas se cumprindo. E também nós que estamos sentados aí, também temos uma responsabilidade de enviá-los, de enviar aqueles que estão falando assim, Senhor, eis-me aqui. Amém? Então, o pai, quando a gente vê os nossos filhos olhando para nós estamos passando por um momento, passando por uma situação, o pai ele precisa ser profeta, tem que ouvir a Deus, ele precisa ser pastor, para cuidar da filha, da esposa, ele precisa ser evangelista, porque tem horas que tem que fazer converter de novo, né? Fazer apelo de novo, dentro da casa, tem que ser intercessor, porque tem que puxar a oração, de madrugada, de manhã, de noite, de tarde, realizar cultos, tem que ser pregador também da palavra, porque tem que trazer uma palavra. São muitas expectativas diante de um pai de família, diante de uma mãe. Mas a maior recompensa para nós é quando eles perguntam, e aí pai, o que Deus está falando? Por que é que a gente está aqui nessa cidade? Por que é que estamos passando por esse momento? E você tem uma palavra de Deus para elas. E você poder falar, poder dizer, falar assim, olha, Deus falou comigo e nos deu uma palavra. Estamos numa estação assim, estamos tanto tempo para isso, precisamos fazer isso e aquilo outro. A família fica assim, amém, amém. Porque agora eu entendo que eu estou no centro da vontade de Deus, porque eu estou ouvindo a Deus. Deus está falando comigo, calma filho, você está passando por algo, vai chegar um outro momento, são vales e montes, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Então é assim que anda, é assim que caminha a vida do crente, irmão. É de glória em glória, de fé em fé. E olha só, quando a gente se perguntar para Jesus, qual que era a vontade do Pai para você? Ele vai com certeza dizer, eu quero que você coloque aí João, coloca para a gente aí, João capítulo 6, o 38, no versículo 38, João capítulo 6, versículo 38, fala assim, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, 39, e esta é a vontade daquele que me enviou. Olha só que legal, eu vim para fazer uma vontade daquele que me enviou, e aí depois ele já fala, e esta é a vontade, está aqui, está escrito, ó, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pode pular no 44. No versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Então, queridos, é uma missão completa. Jesus já está dizendo, olha, eu sei porque eu estou aqui. O Pai me deu uma missão, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. E Ele me chamou para que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. E ainda os ressuscite no último dia. E tem vários versículos e várias passagens onde Jesus fala, eu estou aqui para destruir as obras do diabo, eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. Mas tem algo muito poderoso, que ele fala o seguinte, o filho, é comum, né? É comum um filho fazer o que o pai faz. A profissão do filho ser a profissão do pai, é muito comum. Você vê o Jonathan aí, né? Também puxa muita coisa que o Adonias faz, né? Muita coisa o Senhor ensinou para ele, não foi? Muita coisa, é de tudo, é serralheria, é marcenaria, é elétrica, hidráulica. E o pai e o filho pegou. E é normal a gente pegar as coisas que o pai já fez. Por quê? Ele com certeza, ele é muito mais experiente do que eu. Ele é muito mais experiente do que eu. Ele já passou por várias coisas. E quando o nosso pai, desde a criação, irmão, desde o princípio, nosso pai, ele coloca o bem e o mal, ele explica, está aqui ó, a árvore do bem e do mal, e a árvore da vida, então você come dessa árvore da vida que vai ter vida mesmo, agora não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deixa claro, ele nos dá o poder de escolha, o poder de escolha. Aí o homem vai lá, cai, peca, tudo mais, e acontece tudo que ele tinha um plano, lembrando que sempre ele tem um plano, e aí foi lá e nos resgatou, e nos deu de novo o poder de escolha. A gente estava escravo do pecado, não tinha uma outra escolha para fazer, a gente só sabia pecar. Agora, com Jesus ele vai lá e quebra esse jugo, essa escravidão do pecado, e nos dá de novo o poder de escolha.
Então veja que o Pai sempre está olhando, Ele vai mostrar para você, olha, existe bênção e existe maldição. Escolher então a bênção. Ele sempre sinaliza. Nós como pais, sempre é assim, a gente, como eu falei, quando é pequenininho a gente ainda obriga, né? Você vai usar essa roupa, você vai na igreja sim. É assim que funciona. Tá debaixo do meu teto, vai. E é muito engraçado que ontem, eu que não queria vir, né? Porque eu não estava escalado, né? Aí a minha filha falou assim, não, eu quero ir na Mulheres, no tarde delas. Eu falei, então tá bom, tá ficando mulher, já tá ficando grandinha, eu quero ir no tarde delas. Então amém, vamos lá. Então agora virou, né? Ela que está me trazendo para a igreja, estou brincando. Mas é o que eu plantei, irmão. Plantei isso, agora estou colhendo. Vamos junto, não vou te levar lá. E deu tudo certo. Mas agora Jesus, Ele deixa bem claro aqui no versículo, quando fala assim, o filho faz, na verdade vos digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer. Isso está em João 5,19. O filho não faz nada de si mesmo, mas ele só pode fazer o que vê ou o que viu o pai fazer. Irmãos, agora eu quero que você entenda, Mateus 6,10, a oração do Pai Nosso. Quantos sabem orar a oração do Pai Nosso? Vamos lá no 3? 1, 2, 3. E seja feita a tua vontade. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então um bom filho, ele consegue ouvir os céus para fazer aqui na terra o que o pai mandou. Ele ouve os céus. Um bom filho, ele sabe o que o céu está fazendo, ele sabe o que o céu está dizendo. E quando a gente vê Jesus, o filho não faz nada de si mesmo, mas antes ele faz o que viu o pai fazer. Irmão, Jesus viu o pai expulsar demônio? Sim ou não? A primeira expulsão do demônio foi o pai. Tinha um encardido rebelde, o Lulu, né? O Lúcifer, estava causando no céu, e o pai o expulsou. E Jesus o viu. Jesus viu o pai criando coisas, fazendo tudo novo, criando tudo, os céus, a terra. E aí criando de uma costela, criou a mulher para o homem. Jesus viu tudo isso. Jesus viu o Pai fazer, multiplicar, descer pão dos céus. A gente teve uma palavra da quarta-feira, foi isso? Quarta, né? O maná, foi, né? Quarta-feira, o maná, um pão que caía do céu. O próprio Jesus viu isso, o Filho viu isso. E ele fez exatamente tudo que o pai já fez, ele sabia que ele podia fazer, porque ele viu o pai fazendo. Eu não faço nada de mim mesmo, ele disse. Eu faço o que o pai faz. Eu faço o que ele está fazendo. E assim que Jesus, ele age, ele pega, ele vê o que o Senhor fez, o que o pai fez. E ele repete tudo, e ele sabe que isso é possível. É possível abrir o mar, é possível, e muito mais. Ele falou assim, o Pai abriu o mar, eu vou andar sobre as águas. O Pai fez descer o pão do céu, eu vou multiplicar os pães. O Pai expulsou Satanás dos céus, expulsou o rebelde dos céus, e Jesus também expelia demônios, expulsava demônios e sarava os enfermos. Então tudo isso Jesus viu, e ele fez, porque o pai fez primeiro e ele repetiu. Então agora nós como filhos, para viver a vontade do pai, nós sabemos que existe uma vontade plena, uma vontade onde eu me sinto saciado, porque a comida que eu tenho hoje para mim é fazer a vontade do pai. Eu preciso entender que existe uma plenitude na vontade do pai, que existe essa depressão, essa angústia, essa tristeza, vai sair, porque você está saciado da vontade do Pai. Meu irmão, não tem nada a ver com ativismo, não tem nada a ver também com uma preguiça, o sono da indolência, não é nem um extremo nem outro, mas é algo natural, que você aprende de Deus, que você aprende a estar e andar na vontade do Pai. E eu tenho uma palavra profética para você. Quantos recebem nessa noite? Levanta suas mãos onde você está. Declara assim comigo: Pai, nós viveremos
todas as promessas do Senhor. Ainda esse ano, neste mês de novembro, nós viveremos as promessas do Senhor, porque eu creio que depois de eu fazer a vontade de Deus, nós vamos viver a promessa de Deus, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Em Hebreus 10:36 diz o seguinte: vocês precisam perseverar. Vira para o seu irmão e fala: persevere, meu irmão, não desista agora não. Você precisa perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Recebam o que Ele prometeu. Quantos têm promessas de Deus nessa noite? Quantos receberam promessas de Deus nessa noite? Eu estou falando com a igreja certa. Você recebeu uma promessa de Deus? Você tem uma palavra de Deus que está no seu coração? Então levanta do seu lugar, começa a glorificar o Senhor e fala: Senhor, eu tenho no meu coração, sim, meu coração estava adormecido, estava como morto às promessas. Ressuscita nessa noite, ressuscita o teu plano dentro de mim, ressuscita a tua vontade na minha vida, ressuscita o que o Senhor prometeu para mim, me faz lembrar, traz à minha memória o que o Senhor já prometeu. Aleluia, aleluia. Não vou me esquecer, nós não vamos esquecer do que o Senhor já falou. Nós não vamos esquecer do que Ele já disse e prometeu para mim e para você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não te tirou da casa dos seus pais à toa. Você não estava num poço, numa cova à toa. Você não estava no meio dos leões à toa, numa fornalha à toa. Tudo isso Ele prometeu e Ele vai cumprir. Fazer de você um governador, fazer de você um príncipe aqui na terra, fazer de você uma princesa, um sacerdote aqui nessa terra, fazer de você uma pessoa, um homem, uma mulher, segundo o coração dele. Depois de haver feito a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, agora chegou a hora de viver o que Ele prometeu. Chegou a hora de viver o que Ele prometeu. Aleluia.